Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Paz do Senhor Jesus, estamos de volta mais uma vez com vocês. Hoje nós estaremos trazendo aqui para você algo maravilhoso que eu gostaria de contar e até mesmo aqui passar para vocês a respeito de uma pessoa tão maravilhosa e tão importante para nós. Nós temos aqui uma visão, geralmente, né? Geralmente nós, como cristãos e até mesmo os que não professam a mesma fé, tem uma característica de tentar inventar, né, uma personalidade, inventar algo a respeito de Jesus e acabam trazendo, né, essa imagem do Cristo, aí uma pessoa que pode resolver os seus problemas, não, claro, tirando aqui, né, o poder do nosso Salvador, mas também caracterizando, né, trazendo uma característica de um Cristo que ele é uma caixinha de promessas, né, que promete tudo e é obrigatoriamente e compulsoriamente obrigado a cumprir todas as suas promessas, e também traz uma característica de um Cristo sentado numa cadeira de um tribunal julgando as nossas falhas, os nossos acertos, os nossos erros. Lógico que também, isso também, né, claro que Jesus ele também está para nos orientar e também nos julgará naquele grande dia. Mas, além de todas essas perspectivas que eu apresentei para você, além de toda essa característica que os filmes nos apresentam, a religião nos apresenta, os filósofos, né, teólogos, ou até mesmo ah, os juristas e toda a classe intelectual da sociedade, ela nos apresenta sobre Jesus. Eu gostaria de trazer para vocês, aqui numa simplicidade mesmo, algo importante sobre Jesus. Eu gostaria de falar para vocês alguns fatores que caracterizam a simplicidade de Jesus, o nosso Cristo. Então eu gostaria de falar com vocês hoje sobre esses fatores da simplicidade de Jesus, tá bom? Então não deixe aqui antes de nós entrarmos aqui, já na nossa fala, aqui na nossa discussão de hoje, na nossa conversa de hoje, eu gostaria já de convidar você para estar participando conosco aqui do nosso canal, deixando aí seu like, a sua inscrição aqui no nosso canal Teologia para Doido, tá? Onde nós falamos aqui de teologia, teologia para doido, aqueles que são loucos e doidos por Jesus, né? Então você tem a oportunidade de estar aqui juntamente conosco, fazendo parte aqui do nosso canal, deixando o seu joinha, deixando aí a sua inscrição. Você que ainda não é inscrito, você pode estar se inscrevendo aqui no canal e nos ajudando a estar passando mais desses detalhes para você aqui. Hoje, nessa oportunidade, eu quero conversar com vocês aqui e quero utilizar, dentro dessa conversa, eu quero utilizar aqui 2 textos bíblicos para nós estarmos aqui apresentando para você a respeito dessa simplicidade aqui, a qual eu quero falar para você sobre Jesus. Então nós vamos ver aqui Jesus numa forma que poucos gostam de ver, né? Poucos gostam de enxergar Jesus. Muitos querem ver Jesus de tantas formas, querem ver Jesus, né, de todas as formas a qual eu já disse aqui, mas eu quero apresentar para vocês Jesus aqui numa simplicidade. Jesus, como ele se apresentou, como ele veio, na sua simplicidade, em primeira mão. Já vou ler o texto, mas já para vocês já se apoiando aqui juntamente comigo nessa fala, gostaria que você fosse lá em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 6, que nós iremos tratar aqui dentro dessa temática, e Isaías no capítulo 53, a partir do verso 2 em seguida nós vamos estar lendo também. Então, Filipenses capítulo 2, verso 6, tá? E Isaías no capítulo 53, a partir do verso 2 em seguida. Nós vamos estar lendo aqui. Mas olha só,
Para nós entendermos em primeira mão a respeito da simplicidade de Jesus, nós temos que ver aqui como Jesus ele veio. Jesus ele não surgiu assim glorioso, né? Ele não veio nessa terra como um rei glorioso, como um rei que simplesmente se apresentou entre nós, ou até mesmo como Adão, que foi o primeiro homem a ser criado, né? Adão ele não teve uma infância, Adão ele não teve a experiência de ter tido uma infância, né? Adão ele já foi criado já numa uma classe já mais avançada, né? Com a sua intelectualidade, com a sua inteligência já avançada, já tinha experiências de ser adulto, né? Já veio com uma experiência de ser adulto, então ele não teve essa experiência de ter sido criança, ter nascido no ventre e, e ele talvez por isso, né? Talvez por isso eles não conseguiram estar trazendo ali um ensinamento para os seus filhos de forma que eles não viessem, no caso, né, do seu filho, né, do seu filho Caim. Então, talvez por causa disso ele não teve essa experiência de ensinar o seu filho a ser criança. Mas não é isso o fato. O que eu quero falar aqui a respeito disso? Eu quero falar que Jesus, ele, na sua simplicidade, ele nasceu como uma criança. Ele foi introduzido, olha só, ele foi introduzido ali no ventre de sua mãe, de Maria, e ele se tornou um bebezinho, na simplicidade de um bebê, de uma criança inocente, de uma criança que necessitou do cuidado dos seus pais, que necessitou ali de ser embalado, né, de ser embalado ali pelos seios de sua mãe, de estar ali sendo cuidado também pelo seu pai, que era José, e da sua mãe, que era Maria. Então Jesus, ele veio com essa simplicidade de ser uma criança e ele foi passando por todos os processos da sua meninice, a sua adolescência, até chegar na sua idade, aonde Jesus ele demonstrou que ele era, mesmo sendo Deus, ele não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo. Então, vamos entender aqui o texto, vamos estar lendo aqui. Primeiro nós vamos ler aqui, como eu já disse, né? Nós vamos ler aqui em Filipenses, no capítulo 2, tá? Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 6, ele vai dizer assim, ó. Vamos ler o verso 5, só para nós entendermos melhor o texto. Ele diz assim, ó, que a atitude de vocês para com os outros seja governado pela união ao Messias Yeshua. Apesar de ele viver na forma de Deus, não considerou a igualdade com Deus algo a ser mantido pela força. Ao contrário, esvaziou-se a si mesmo ao assumir a forma de um escravo, tornando-se como os seres humanos são, como os seres humanos são. E quando ele surgiu como um ser humano, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, a morte na estaca como um criminoso. Portanto, Deus o elevou ao lugar mais alto e lhe deu o nome acima de todo o nome. Então, esse é o primeiro texto que nós vamos aqui estar avaliando aqui, na simplicidade de Jesus, baseado aqui em Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 6, e nós vamos também estar avaliando também aqui o texto de Isaías, o profeta Isaías, profeta messiânico, e o capítulo que nós vamos avaliar é o capítulo 53, a respeito aqui da simplicidade de Jesus. Diz assim o verso 2: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado no trabalho. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Então,
esses dois textos aqui em apreço, é o texto que nós vamos avaliar aqui a respeito da simplicidade de Jesus aqui, as características dessa tão maravilhosa simplicidade. Então vamos lá, vamos aqui analisar a simplicidade de Jesus, né? Alguns fatores aqui que caracterizam essa simplicidade de Jesus. Aqui em Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 6 em seguida, ele diz assim, ó, primeiro fator aqui que nós vamos analisar, que ele mesmo sendo Deus, Paulo escrevendo, né, aqui aos nossos irmãos de Filipenses ali, aos nossos irmãos filipenses, ele diz assim, que ele mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, na sua simplicidade, Jesus ele não veio para demonstrar a sua divindade. Então, Jesus ele não veio para mostrar a sua divindade. Jesus veio como servo, mesmo sendo Deus, mesmo ele tendo a sua divindade, mesmo ele sendo divino, ele não tomou por usurpação ser igual a Deus. O texto aqui na Bíblia judaica aqui, ele diz assim, ó, apesar de ele viver na forma de Deus, não considerou igualdade com Deus. Então, olha só, Jesus, ele nunca deixou de ser Deus, mas o que Jesus fez foi, ele abriu mão de toda a sua glória. Jesus, ele se esvaziou da sua glória, ele se esvaziou da sua divindade e veio como servo. Então, o primeiro fator aqui que caracteriza aqui a sua simplicidade foi o que Jesus fez. O que Jesus fez? Ele abriu mão da sua divindade. Ele não veio como Deus, sendo que ele poderia chegar aqui na terra com toda a pompa, né? Com toda a glória, assim como os reis daquela época que gostavam de ser apresentado com toda a sua glória, com toda a sua cavalaria e com tapetes vermelhos, né? Com toques de trombetas e tudo isso, né? E tanto que o rei ali da Babilônia, né? O rei Nabucodonosor, gostava, né, de fazer aquelas maravilhas, né, para ele, para que o seu nome fosse glorificado, mas Jesus não, Jesus ele mesmo sendo Deus, mesmo ele sendo um rei, mesmo ele sendo o rei divino, rei dos reis, senhor dos senhores, ele abriu mão da sua divindade. Então essa é a primeira característica da simplicidade de Jesus. Jesus abriu mão da sua divindade. Segundo ponto aqui que nós vamos avaliar, o segundo fator, na verdade, ele aniquilou-se a si mesmo. Jesus, ele aniquilou-se a si mesmo, ele se esvaziou, ele ele deixou, abandonou toda a sua glória, arrancou a sua coroa. Vamos fazer aqui uma descrição aqui do que Jesus fez. Ele arrancou a sua coroa, ele tirou a sua capa, tirou o seu manto, né? Tirou o seu cinto de ouro, tirou ali todos os seus anéis, tirou tudo aquilo que o caracterizava, que apresentava ele, deixou o seu cetro de rei ali e colocou uma roupa de plebeu, uma roupa de escravo, ainda mais, vamos dizer assim, ainda mais simples ainda. Jesus vestiu uma roupa de escravo. E não somente isso, Jesus ele abriu mão também de toda a sua autoridade, todo o seu poder. Jesus ele deixou de lado usar todo o poder que ele tinha. No nome de Jesus há poder, mas Jesus ele nunca fez nada que não fosse no nome do Pai. Mesmo o seu nome tendo todo o poder, mesmo ele tendo toda a autoridade e todo o poder sobre as suas mãos, sobre ele, ele não utilizou esse poder, ele não utilizou esse poder. Ele sempre utilizava todas as coisas diante de Deus. Tudo que ele fazia era o Pai, tudo que ele fazia era o Pai, tudo que ele fazia era o Pai. Então, ele aniquilou-se a si mesmo, ele se esvaziou, né? Ele abriu mão de tudo e deixou lá no céu, deixou lá na glória e veio como servo.
Amém? O terceiro fato aqui, gente, o terceiro fato aqui, analisando Filipenses capítulo 2, o terceiro fato aqui que nos dá a entender essa simplicidade de Jesus, diz assim: ele tomou a forma de um servo. Então, olha só, Jesus, ele sendo rei, ele sendo Deus, ele toma uma forma de servo. Jesus, ele não somente vestiu uma roupa de servo, de escravo. Jesus não apenas usou uma maquiagem, não. Jesus não apenas deixou a sua barba crescer, o seu cabelo crescer e foi servir ou vestir uma roupa né, rasgada, uma roupa simples, e não, Jesus, ele assumiu literalmente essa postura. Jesus, ele assumiu essa postura de servo. Jesus literalmente, ele se dispôs a servir. Jesus, ele se dispôs a servir e outras coisas mais ainda que nós vamos avaliar aqui. Então, ele tomou a forma de servo. Jesus, ele tomou a forma de servo. O quarto fator aqui diz assim: ele se fez semelhante aos homens. Então, Jesus ele não apenas, ou Jesus não apenas se tornou servo. Jesus, ele não apenas se fez servo, não. Jesus, ele tomou forma humana. Jesus, ele nasceu como um ser humano. Então, Jesus, ele nasceu como um ser humano. Ele se fez semelhante aos homens, não somente na afeição, não somente nas características físicas, não. Jesus, ele viveu como um ser humano. Jesus, ele teve fome, Jesus, ele teve sede, Jesus, ele dormiu, Jesus, ele sonhou, Jesus, ele teve sonhos, Jesus, ele teve vontades, desejos, ele criou, ele trabalhou. Jesus, ele foi aconselhado, aprendeu. Então, olha, Jesus, ele viveu como um ser humano, na simplicidade da vida de um ser humano. Ele não precisava fazer isso, mas Jesus, ele assumiu essa forma humana. O quinto fator aqui da sua simplicidade diz assim: ele se humilhou por conta própria. Então, olha só, Jesus, ele não somente se tornou um servo, Jesus não somente se tornou um ser humano vivendo como um ser humano, mas Jesus, ele por conta própria, ele se humilhou, ele se abaixou, ele veio nessa terra como um ser humano. Então, e ele não foi só isso, ele também foi humilhado. Nós vamos ver aqui no outro texto, que nós vamos avaliar aqui, de Isaías, complementando, né, essas características da simplicidade de Jesus, como o profeta Isaías, ele apresenta Jesus na sua simplicidade, nós vamos entender aqui. Então, ele se humilhou por conta própria, ele se humilhou e ele também foi humilhado, tá? E o sexto fator aqui desse texto que nós vamos avaliar ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, olha só, a simplicidade de Jesus foi tão grande, a simplicidade de Jesus foi tão maravilhosa, tão estrondosa, que ele sabia que ele ia ser levado a uma cruz. Jesus sabia de antemão que ele veio para morrer por nós. Ele veio para cumprir a vontade do Pai, de entregar a sua vida, derramar o seu sangue para que nós fôssemos salvos por intermédio dele. Jesus sabia do seu sofrimento, Jesus sabia o que ele iria passar, Jesus sabia o quanto ele iria sofrer por nós, mas o que Jesus fez? Ele não abriu mão desse sofrimento para viver uma vida de regalia aqui na terra. Jesus, ele assumiu a responsabilidade de entregar a sua vida por pessoas que iriam rejeitá-lo. Então, olha só como Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele sabia que o suplício do madeiro seria muito sofrimento. Ele sabia que seria muito sofrimento que ele iria passar, mas Jesus, ele não abriu mão. Ele foi até o fim. Chegando lá no Getsêmani, Jesus, ele tem um período de oração com o Pai.
Aí Jesus, ele como ser humano, ele tem os seus confrontos, né? Ele tem os seus confrontos como ser humano, e Jesus começa em suas orações, o seu diálogo com o Pai, ele começa a falar com o Pai: Pai, olha, Pai, se possível, se for possível que esse cálice ele passe. Mas não é que Jesus ele estava querendo abrir mão do sofrimento. Jesus ele queria que esse cálice de sofrimento passasse logo, porque Jesus sabia o tanto que ele iria sofrer naquele momento. Então passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade, porque Jesus ele não veio para fazer a sua vontade. Jesus ele não veio para fazer a sua vontade. Ele foi obediente, ele veio para obedecer à vontade do Pai, tanto que ele subiu até o madeiro. Como cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro. Como ovelha muda, ele não abriu a sua boca, mas ele foi levado até o matadouro e da terra dos viventes ele foi cortado. Ele foi cortado da terra dos viventes. Sabe para quê? Para que eu e você, para que nós, seres humanos, pecadores que somos, tivéssemos vida e vida eterna em Cristo Jesus. Agora vamos aqui, gente, vamos aqui avaliar agora Isaías no capítulo 53. O profeta Isaías, ele traz aqui características a respeito da simplicidade de Jesus de uma forma tão orgânica, tão maravilhosa, tão linda, né? E Jesus, na visão do profeta Isaías, olha só, diz assim, ó: quem deu crédito à nossa pregação? Vou ler desde do verso 1º, né, do capítulo 53, que ele é um texto muito bonito. Mas ele diz assim, ó: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno. Era homem entre os homens, homem de dores e experimentado no trabalho. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pela sua pisadura fomos sarados. Então, olha só que interessante, gente. Ele diz assim o texto: o castigo que nos traz a paz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, esse castigo, ele caiu sobre ele. Lá atrás, há mais de 2000 anos atrás, esse castigo caiu sobre o nosso Salvador. Só que esse castigo que caiu lá atrás sobre a vida dele, sobre Jesus, ele nos traz a paz e ele vai trazendo a paz de geração em geração. Então, todas as gerações que vão passando, elas vão sendo agraciadas, elas vão recebendo essa paz. Por quê? Porque o castigo já caiu sobre ele. E não fica somente aí. Aqueles que passaram também lá atrás, antes de Jesus sofrer, esses também são agraciados por esse castigo. O castigo que caiu sobre Jesus, ele trouxe a paz para nós e levou a paz para aqueles que morreram sem Cristo. Então, olha só, olha que coisa interessante, olha o que o sacrifício de Jesus, a simplicidade da vida de Jesus trouxe para nós. Ela trouxe uma paz que excede todo o entendimento, ela vem excedendo todo o entendimento de geração em geração. Mas vamos lá, vamos avaliar aqui essa simplicidade de Jesus, esses fatores aqui nesse texto da simplicidade de Jesus. Então, o primeiro fator que caracteriza, né, essa simplicidade aqui, diz assim, ó: ele não tinha parecer e nem formosura. Então, olha só a simplicidade que Jesus ele
apresentou. Olha só como Jesus, ele veio de uma forma simples. Ele não tinha parecer e nem formosura. Ele não tinha beleza alguma. Ele não tinha traços de modelo, de pessoa, de um artista, de uma pessoa bem vista, de uma pessoa da sociedade. Não. Jesus, ele era simples. Era um simples carpinteiro. Era um simples filho de um carpinteiro que nasceu ali numa cidadezinha, num vilarejo, tinha todos os traços de uma pessoa simples, de um pobre, de uma pessoa que provavelmente seria um pobre coitado. Então, ele não tinha parecer e nem formosura. O segundo fator aqui da sua simplicidade, ele não tinha nenhuma beleza que o tornasse desejável. Então, olha só, a maioria das pessoas que olhou para Jesus não desejou nada de Jesus, não desejavam nada porque ele não esboçava a sua afeição, a sua beleza, as suas características não trazia, não atraía ninguém para si. Mas a Bíblia diz quando ele olhava no fundo dos olhos, quando ele olhava no fundo dos olhos da pessoa, a pessoa conseguia ver a paz lá nos olhos de Jesus, dentro da sua alma, porque mesmo que ele não tinha parecer e nem formosura, mas o que estava nele, o que estava dentro dele, quando ele abria a boca, quando Jesus falava, quando Jesus olhava, bastava somente um olhar e todos aqueles que entendiam o olhar de Jesus era atraído por ele. Mas olha só, ele não tinha nenhuma beleza que o tornasse desejável. Terceiro fator aqui diz assim: ele era desprezado e o mais indigno entre os homens. Então, olha só, Jesus, ele foi o mais desprezado entre as pessoas. Por mais que Jesus fazia, por mais que Jesus fez, mas quando chegou no momento que Jesus mais precisou dos seus discípulos, das pessoas que estavam, da multidão que seguia Jesus, quando Jesus fazia milagre, quando Jesus transformava a água em vinho, quando Jesus multiplicou os pães por 2 vezes, quando Jesus ressuscitou mortos, até mesmo seu amigo, até mesmo a família de Lázaro, juntamente com Lázaro, o seu grande amigo, não estava no momento que Jesus mais precisou. Jesus passou pelo momento da cruz e nem o seu amigo Lázaro com a sua família, o amigo que Lázaro, o amigo que Jesus, ressuscitou ali, o próprio Lázaro, não estava com ele naquele momento mais crucial que Jesus precisava dos seus amigos e das pessoas. Todos o abandonaram, todos abandonaram Jesus, todos voltaram para trás, mas ele era o menos desejado, aquele que quase ninguém o desejava. Mas ele era desprezado e o mais indigno entre os homens. E o quarto fator aqui diz assim: ele era um homem que sentia dores e era sofrido no trabalho. Então, olha só, era homem de dores, né? Como o texto fala, um homem que sentia dores, porque sentir dores é sinal que ele era um ser humano também, além de ele ser Deus, ele era um ser humano, mas ele sentia dores, ele sentiu sede, ele sentiu fome, ele sentiu frio, ele chorou. Quando Lázaro estava morto, quando ele viu ali a multidão triste porque Lázaro estava morto, Jesus chorou juntamente com eles. Então Jesus tinha sentimento como um ser humano também. Jesus chorou, Jesus sentiu dor, com certeza Jesus sentiu quando bateu alguma coisa ali, um martelo no seu dedo, Jesus também sentiu dor. Então ele era um homem de dores, era um homem que sentia dores tanto emocionais como também dores físicas. Então Jesus era um ser humano, ele mesmo sendo Deus, ele também era um ser humano. Então ele era um homem de dores e sofreu também no trabalho, porque Jesus trabalhou, Jesus ele também foi um ser humano que também trabalhou, ele não era ocioso igual alguns aí por aí. Mas o quinto fator aqui, para nós encerrarmos, diz assim: por causa de sua
simplicidade os homens lhe virou o rosto. Então, olha só, talvez se Jesus tivesse vindo como um rei que veio para libertar, que tinha vindo para libertar, como lá em João, né? Quiseram fazer de Jesus um rei, ou até mesmo um governador, um general, alguma coisa assim, um líder que veio para libertar o povo de Israel do próprio domínio romano, mas Jesus ele não permitiu. Ele não permitiu que eles fizessem de Jesus um bode expiatório. Então Jesus veio e eles queriam pegar Jesus, como Jesus era influente, né? Tinha uma influência, a multidão seguia Jesus, os homens temiam Jesus, as autoridades temiam Jesus, mas quiseram pegar Jesus e colocar como liderança judaica, mas Jesus não aceitou. Por quê? Porque Jesus não veio para isso. Jesus ele não tinha vindo para isso, mas Jesus ele veio para cumprir a vontade do Pai. Aí o que acontece? Por causa da sua simplicidade, os homens acabaram virando o rosto para Jesus, acabaram desprezando Jesus porque Jesus não quis seguir o caminho que eles queriam que Jesus seguisse. Então, eles desprezaram Jesus, viraram o rosto para Jesus, humilharam Jesus, e quando Jesus estava na cruz, judiaram de Jesus, né, até ele chegar na cruz, e quando Jesus estava na cruz, ainda colocaram naquela inscrição ali que Jesus ele tinha dito que ele era o rei dos judeus. Então, olha só como humilharam o nosso Jesus. Então, estamos aqui terminando mais uma reflexão com vocês, tá? Mais uma reflexão com vocês a respeito da simplicidade de Jesus, que você possa refletir nessa simplicidade, que você também possa ser agraciado e que você possa viver também essa simplicidade, que Deus possa continuar abençoando. E não se esqueça, tá? De nos ajudar aqui, deixando aí a sua participação, deixe o seu likezinho aí para que nós possamos trazer mais a respeito de Jesus aqui para você. Amém? Deus abençoe. Até o próximo, se Deus quiser.